Olá, você meu amigo, olá você minha amiga que me acompanha aqui no canal. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou Rafael Gama e aqui no canal eu conto a história do Ceará e também trago notícias atuais que farão parte da nossa história. Se você é novo aqui no canal, eu lhe convido a se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? E também, caso você queira mandar qualquer valor aqui pro canal, tá aqui o Pix do canal, CPF 996-204-99387. Aqui no canal, como eu falei, do tema e também todo o valor bem-vindo, pois ajuda nos custos do canal, tá bom? Para trazer uma câmera, uma lente, seja o que for, para fazer o melhor vídeo para você. Então, vou lhe apresentar esse personagem aqui de hoje, que você vai ver aqui na sua tela, tá bom? O João Carlos Augusto de Oenhausen Gravenburg. O que tem a ver com o Ceará? Rafael, isso que eu vou lhe contar aqui agora, tá bom? Você vai ver aqui a imagem dele, né? Eu vou trazer aqui a matéria de acordo com o site. João Carlos Augusto, ele nasceu em Lisboa no dia 12 de outubro de 1776. Ele foi o 50º governador do estado do Ceará na história cronológica, tá certo? Isso mesmo, então já falarei porque que ele está aqui no Ceará. E faleceu em Moçambique, na África, em 28 de março de 1838. 28 de março de 1838. Primeiro e único Visconde Marquês de Aracati, e foi o nobre militar administrador da colônia portuguesa, né? Porque ele pertencia ainda ao estado do Ceará, a Portugal, mas depois que, até antes da independência. Ele era filho ilegítimo de Carlos Augusto von Oenhausen Gravenburg, conde de Oiessal-Gravenburg, oficial da Alemanha radicado em Portugal, sendo assim enteado célebre da poetisa Leonor de Almeida Portugal, quarta marquesa de Alorna. Sentou como praça como aspirante na Marinha Real em 1793. Foi para o Brasil como governador do Pará, também tendo sido governador da capitania do Ceará de 1803 a 1807, Mato Grosso, 1807 a 1819, e de São Paulo, de 1819 a 22. Então ele governou as capitanias aqui do Ceará, também Mato Grosso, São Paulo e o Pará. Apesar de ter apoiado o movimento pela independência do Brasil, fez oposição junto com José da Costa Carvalho ao grupo de José Bonifácio, motivado pelo qual foi demitido do cargo de governador do estado de São Paulo, na província. Foi senador do Império do Brasil pela província do Ceará em 1826 a 1831. Ocupou ainda os cargos de ministro da Marinha e dos Estrangeiros. Nesse último enfrentou o episódio da esquadra francesa comandada pelo almirante Roussin, que invadiu a Barra do Rio em 6 de julho de 1828, buscando indenizações relativas aos barcos franceses sendo atacados no Brasil. Também teve que negociar o final da Guerra da Cisplatina com a Argentina, juntamente com José Clemente Pereira, que tornou o Uruguai independente em 27 de agosto de 1828. Deixou o ministério em 13 de abril de 1829. Quando o brigadeiro das Forças Armadas do Império Brasil foi agraciado com o título nobilárquico de Visconde de Aracati em 22 de janeiro de 1826, pelo imperador Dom Pedro I do Brasil, de quem era amigo pessoal e confrade de maçonaria. Passado precisamente um ano, ao celebrar os 50 anos, foi levado a Marquês de Aracati pelo mesmo imperador. Viajou para a Europa depois da abolição de Dom Pedro I, né, que ficou no cargo de 1922 a 31, deixando de assumir o cargo de senador. Desgostoso com a regência trina provisória, renunciou à cidadania brasileira e todas as vantagens adquiridas no Brasil, aceitando o posto de governador de Moçambique,
uma das províncias ultramarinas do Império Português, onde faleceu. Origem: ele nasceu em Lisboa, 1776, filho de Carlos von Oyensen e Gravenburg, conde e militar alemão. O nome de sua mãe é desconhecido por ter nascido em relação descomprometida do pai, anterior ao seu casamento, só que se deu em 1779. Este como conde fazia parte da corte inglesa, nessa época pertencente ao Sacro Império Romano. Ainda tem algumas fontes ainda faltando. Carlos von Oyensen foi contratado pela missão Marquês de Pombal para a renovação do exército português e durante o Império do Trabalho português. O militar reconheceu a Marquesa de Alorna, Leonor de Almeida, com quem se casou em seguida. Para isso, teve que converter à religião católica. Carlos von Oyensen foi batizado no Palácio Real de Queluz, no distrito de Lisboa. A união colocou o militar dentro da vida social cortesã, sendo então a casa da fronteira Alorna e uma das famílias mais influentes da nobreza portuguesa, fazendo parte das principais tomadas das decisões da corte. Em 1790, 3 anos antes de sua morte, Carlos von Oyensen era intitulado Marechal de Campo das Forças de Sua Majestade. João Carlos Augusto nasceu neste contexto cortesão em condição de filho bastardo de Carlos von Oyensen, fato que representava uma grande estigmada para a aristocracia do antigo regime português. João Carlos de Augusto foi criado por sua mãe, uma alemã cuja identidade é desconhecida pelos documentos históricos oficiais, até os 12 anos de idade. Em 1788, melhor falando, sua mãe falece, passando a ser criada pela esposa de seu pai, Leonor de Almeida, e convive com seus meios irmãos, Leonor de Almeida, e teve uma educação requintada com uma vasta bagagem cultural adquirida no período de 18 anos, onde passou em um convento, e assim ele adquiriu ideias esclarecidas, fazendo com que mais tarde ele fosse estimado na corte de Madrid, de Versalhes e de Londres. Oyensen Gravenburg convive então com a autora de inúmeros poemas e trabalhos epistolares, assim como tradução de português das obras europeias. 5 anos depois, em 1793, também morre Carlos von Oyensen. Apesar da perca dos pais durante a juventude, foi seguida de seu ingresso na Marinha Real Portuguesa. É provável que, para tal decisão, João Carlos tenha se inspirado na carreira militar de seu pai. Carreira e atuação política. O seu ingresso na Marinha Portuguesa em 15 de abril de 1793 foi o começo de sua longa carreira militar. Antecedendo a sua atuação política na administração colonial, alistou-se como aspirante na Armada Real, passando a Guarda Marinha em 5 de junho do mesmo ano, e quando foi no dia 6 de novembro de 1796, ele finalizou o curso naval na mesma semana e foi promovido a segundo-tenente. Em 22 de julho de 1797, o ano seguinte, tornou-se capitão do Exército Real. 2 anos mais tarde, em 1799, é enviado para o Brasil, onde chega a ser capitão-general. O destaque da contribuição política dele teve foco em 4 momentos: quando foi governador das capitanias do Ceará, 1807, do Mato Grosso, 1807 a 19, São Paulo, 1819 a 22, e ministro das Relações Exteriores em 1827 a 1829. Governo na capitania do Ceará de 1803 a 1807. Em ofícios trocados entre ele e São de Anadia, é possível entender a presença de governadores em áreas de grande importância para a sociedade, como saúde pública. Em 1904, ele escreveu a Visão de Rio Branco, tratando de vacinações e comércio de escravo. Tendo o príncipe regente Nosso Senhor ordenado aos comandantes capitães gerais dos seus domínios ultramarinos por
avisa a 4 de outubro de 1802 que procurasse introduzir suas respectivas capitanias o uso da inoculação das bexigas que dessem conta de efeitos que produzissem, participou de consequências dessas ordens. Depois ele foi governador de São Paulo, governador de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo em 1809 a 22, né? Em São Paulo ele ordenou o levantamento da cerca de portadores de hanseníase, né, que hoje em dia é lepra, promoveu investimentos no Hospital Real Militar de São Paulo, que exigia, desde o início do século XIX, e promoveu a instalação de uma junta vacínica, com seu colega da Academia Real de Ciências de Lisboa, Justino de Melo Franco. Tal parceria ocorreu por ser Melo Franco experiente na difusão de práticas de vacinação, tendo trabalhado em Portugal anteriormente. Interessante. Também no Mato Grosso no Mato Grosso ele enquanto governador de Mato Grosso, né, ele respondia aos ofícios estrangeiros orientados por Rodrigo de Souza Coutinho, então ministro de Guerra e Negócios Estrangeiros. Em agosto de 1909, o governador de ofício enviou províncias espanholas e mochos de Santa Cruz de la Sierra em caixa de quina e corte portuguesa como forma de demonstrar a sua simpatia diplomática. Enfim. Deixarei para você aqui todo esse texto aqui no final para que você veja com mais clareza, tá bom? Então, um pouco da história dele como governador do Ceará, São Paulo também e Mato Grosso do Sul, tá bom? Mato Grosso, né? Porque não tinha entre Mato Grosso do Sul não, que só teve, mas agora no século XX, né? Pois é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.